Oi, gente, boa noite. Sejam todos abençoados em nome do Senhor Jesus. Hoje eu não estou podendo falar muito alto porque eu estou no estande. Eu não deu tempo de ir embora, não deu tempo de ir em casa. Então vamos conversar daqui mesmo, vamos examinar os versículos, a palavra do Senhor, e que Ele nos ensine, porque todos nós somos dependentes da graça do Senhor e precisamos ser edificados na palavra para podermos alcançar a salvação. Apesar de que o Senhor já conquistou-a para nós, mas nós temos que continuar lutando. Então, hoje vamos ter como tema: qual é a principal vontade do Senhor para nós? Amém? O tema: qual é a principal vontade do Senhor para nós? Então vamos ver que a palavra vai nos esclarecer sobre esse assunto, amém? E eu quero falar com quem não está acostumado a examinar a palavra, que as passagens bíblicas que nós vamos examinar, você encontra na sua Bíblia. Se você não sabe onde está a tua Bíblia, enquanto a gente ouve um louvor aqui, você procura a sua Bíblia. E para você que é a primeira vez que vai usar a sua Bíblia Sagrada, eu estou um pouco rouco e tenho que falar baixo porque eu estou no estande. Então você acha as passagens bíblicas, a começar pelo índice, porque no índice você encontra os livros por ordem, né? E quando você acha o nome do livro, em seguida você acha o número de uma página. Essa página é a primeira página do livro, é a página do capítulo 1 do livro. E aí você verá um número grande, que é o número do capítulo, e numerozinhos pequenos, que são os números dos versículos. Então eu vou já dar uma dica para você, que a Bíblia tem 2 testamentos, o Velho e o Novo. Geralmente os 2 testamentos estão no começo da Bíblia. Geralmente o índice dos 2 testamentos está no começo da Bíblia. O índice do Velho Testamento e o índice do Novo. Mas, em certas Bíblias, o índice do Novo Testamento está além da metade do livro da Bíblia. E hoje nós vamos começar, como sempre, examinando um livro do Novo Testamento, que você vai achar no índice escrito Hebreus, ou Carta aos Hebreus. Talvez não dê tempo você encontrar tudo agora, mas como isto vai ficar gravado, você pode rever depois e procurar as passagens bíblicas e ouvir novamente, abrindo a sua Bíblia e acompanhando. Eu estou falando da cidade de São Paulo e, pela misericórdia do Senhor, nós vamos examinar as palavras. Eu vou pôr um louvor aqui, enquanto os irmãos procuram o livro de Hebreus. Muita gente aí que está ouvindo, que vai ver, já sabe de cor, é capaz de abrir direto na página, mas há pessoas que vão precisar de um tempo, vão procurar no índice. E enquanto isso, eu vou pôr um louvor aqui da nossa irmã Aline Barros, amém? Que tem a ver com o nosso tema, santidade. Se não estiver dando para ouvir o louvor, aí alguém me avisa, amém? Porque eu só vou ver como é que está saindo para você o volume depois que eu terminar, que eu puser para mim ouvir.
Aleluia. Glória a Deus. Amém, amados e amadas em Cristo Jesus. Então agora vamos falar com o Pai, porque sem Ele nada podemos fazer. Como disse o Senhor Jesus, sem mim nada podeis fazer. Então sem Ele, sem o agir do Senhor pelo seu Espírito, nós não temos condições de ter correto entendimento da palavra. Amém? Senhor Deus, bendito Senhor, glorioso nos céus e na terra, nosso Criador, nosso Redentor, nosso Salvador. Nós colocamos na Tua presença neste momento, Senhor, e nós precisamos que o Senhor nos ilumine para que tenhamos correto entendimento e sejamos edificados pela Tua santíssima palavra, Pai, em nome do Senhor Jesus. Alcance, Senhor, todas as almas, para a honra e glória do Senhor e para a salvação de todos nós. Amém. Então, irmãos, como eu falei no começo, nós vamos ao livro de Hebreus capítulo 12, versículo 14. Espero que todos tenham achado. Tem gente que já nem vai procurar porque já sabe de cor esse versículo. Amém? Hebreus, ou Carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Então o Senhor nos diz através da sua palavra, através do apóstolo: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá a Deus. É um tema
que não é muito abordado, a santidade. E o Senhor Jesus disse que o reino dos céus, isto é, a salvação, é conquistada à força. Sem o sacrifício dele seria impossível a salvação de qualquer ser humano. Mas, como nós vivemos num mundo difícil, nós temos que nos esforçar para poder viver em paz uns com os outros e para podermos ser santos. Ser santo no dizer aqui da palavra não é ser sem pecado algum, porque nós sempre cometeremos algum pecado de algum modo enquanto estivermos nessa vestidura de carne. Mas contamos com a ajuda do Espírito Santo, do poder, do nome e do sangue do Senhor Jesus para nos ajudar nessa caminhada difícil. Então nós temos que nos esforçar para viver em paz uns com os outros, nos esforçar para não cairmos em tentações, em pecados que nos impeçam de ver o Senhor. Porque a palavra diz que sem santidade ninguém verá o Senhor, isto é, sem santidade ninguém será salvo, sem santidade ninguém alcançará a salvação, sem santidade ninguém irá para o reino dos céus. Amém? Então vamos prosseguir agora, aí vamos voltar umas páginas atrás e vamos ao livro de Efésios. Eu gosto de toda a Bíblia, mas tem uns livros que eu gosto mais. E esse livro de Efésios é um dos que eu gosto muito. Efésios, capítulo 5. Você que vai procurar no índice, aí no índice do Novo Testamento, quando você achar a página Efésios, você vai achar o capítulo 1, que é um número grande, aí você vai até o capítulo 5. E nós vamos começar do versículo 1, amém? E sem perda de tempo, vamos prosseguindo. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Ora, no que é que a palavra está nos dizendo para sermos imitadores de Deus? Imitadores de Deus na santidade, em fazer o bem, em não pecar. Deus não peca, Deus não tem pecado. O Senhor Jesus esteve aqui em forma de homem e ele não teve e não tem pecado. Então nós temos que ser imitadores de Deus no sentido de conservarmos alvas a nossa veste branca, isto é, a nossa alma. Versículo 2: E andai em amor como também Cristo vos amou e te entregou a si mesmo por vós em oferta e sacrifício agradável a Deus em cheiro suave. Eu estou lendo esses versículos aqui mas para pegar um contexto, mas está mais adiante o versículo que tem mais a ver com o nosso tema. Mas todos eles dizem respeito à santidade, que é um assunto que a gente vem abordando já desde algumas lives para trás. Então o Senhor Jesus, ele se deu em sacrifício pela nossa redenção, e ele mesmo como oferta suave e agradável ao Senhor Deus, pela nossa redenção, pela nossa salvação. E continuando na palavra, Efésios capítulo 5, versículo 3. Mas a fornicação e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós como convém a santos. Então aqui agora a palavra nos diz que a fornicação e nenhum outro tipo de impureza esteja entre nós, que entre nós, nós os santos do Senhor, nós os que recebemos a glória da salvação, nós já não podemos ter, não pode ter entre nós, na igreja do Senhor Jesus, a fornicação e impureza. Mas o que significa impureza? A impureza é falta de pudor, impudícia, imoralidade. Viver na impureza é viver na imoralidade, viver com falta de pudor é viver na impureza. Então a impureza é uma circunstância que se caracteriza por certos atos que rompem com algum ritual. Quer dizer, a impureza rompe muitas vezes na igreja, atrapalha de forma inconveniente o culto para algumas pessoas,
o traje de certas pessoas rompe com a moralidade e com o ritual de santificação na igreja, o ritual de louvor para honra e glória ao Senhor. Então, a impureza, a palavra nos diz que entre nós, os santos do Senhor, os que querem a salvação, nós que queremos a salvação, principalmente nós que já reconhecemos e confessamos Jesus como seu Senhor e Salvador, não haja entre nós quem se traja com impureza, isto é, com falta de pudor, com imoralidade, né? E também a palavra nos diz que nós não podemos usar de avareza. O que é avareza? A avareza é um excesso de amor a bens terrenos, principalmente ao dinheiro, a incapacidade de ajudar uma outra pessoa, mesmo podendo, por amor ao dinheiro. A imoralidade, a avareza é também a pessoa reter o dízimo, porque a obra do Senhor, Deus não precisa de dinheiro, do nosso dinheiro, mas a obra precisa do dinheiro, porque é com dinheiro que se paga as despesas da igreja para que os templos permaneçam abertos para a salvação de almas e os santos se reunirem para a honra e glória do Senhor, para a cura dos enfermos, libertação dos obsidiados. E também a palavra nos diz, continuando no versículo 4, nem torpezas, nem parvoíces, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graça. Quer dizer, a gente não pode mais se envolver com coisas torpes, com parvoíces, chocarrices, com deboches, com escarnecimentos. A palavra nos diz no Salmo 1 que bem-aventurados, isto é, bem-aventurados, quer dizer, são felizes, contemplados para a glória dos céus, os que não se sentam na roda dos escarnecedores, né? Os que não andam com chocarrices. Quer dizer, todos nós podemos e devemos brincar uns com os outros, só que há diferença entre uma brincadeira sadia e a chocarrice, porque a chocarrice é uma forma que a pessoa usa de humilhar outra pessoa, de escarnecer de outra pessoa. E a palavra no Salmo 1 diz que bem-aventurados os que não se sentam à roda dos escarnecedores. Ora, se os que não se sentam à roda dos escarnecedores são bem-aventurados, contemplados para a glória do céu, então significa que os escarnecedores, os chocarristas, não estão no caminho da glória de Deus, né? Então a palavra diz que essas coisas não pode haver entre nós, mas entre nós deve haver ação de graças a Deus por todas as coisas. E no versículo 5, continuando aqui, né? Efésios capítulo 5, agora versículo 5. Porque bem sabeis isto, que nenhum devasso ou impuro ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Aqui é mais ou menos a mesma coisa, de novo, que as pessoas ligadas à imoralidade sexual, a imoralidade, a falta de pudor, a falta de vergonha e a avareza não alcançarão o reino dos céus, né? Não tem herança no reino de Cristo, não tem herança no reino de Deus. As pessoas que se dão à imoralidade, à falta de pudor, à chocarrice, ao deboche, né? E à avareza. Continuando, no Efésios capítulo 5, versículo 6. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Veja só, o primeiro pecado que entrou no mundo, a Eva, a primeira mulher na face da terra, ela se deixou enganar com palavras vãs da boca da serpente. E muitas vezes nós podemos ter a tendência de nos deixar enganar com palavras vãs e fazer aquilo que desagrada ao Senhor, aquilo que vai manchar a nossa alma, a nossa veste branca. E então a palavra nos diz para a gente tomar cuidado com isso, para não sermos levados por outras pessoas, ou mesmo por espíritos malignos que agem na mente, a cometermos torpezas, parvoíces e coisas que nos tiram do caminho da salvação eterna.
E ainda diz que porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, né? E no versículo 7, portanto, não sejais seus companheiros. Aqui então a palavra nos diz que, além de nós não praticarmos essas coisas, a imoralidade, a avareza, a chocarrice, né? Vamos dizer que os escarnecedores, né? Que nós não sejamos companheiros dos que praticam essas coisas, porque se nós somos companheiros deles, é sinal que nós estamos sendo coniventes, estamos concordando com o seu estilo de vida maligno, malvado e afrontador de Deus, né? E no Efésios capítulo 5, versículo 8, porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai, pois, como filhos da luz. Agora veja só, isso é uma palavra, todas as palavras que nós estamos examinando servem para crentes e descrentes, serve para quem já é convertido e para quem não é ainda, para que os convertidos permaneçam convertidos e os não convertidos que se convertam enquanto podem, enquanto é tempo. Então veja só, aqui a palavra diz para os crentes, para os cristãos, para os convertidos, né, que já estamos procurando viver uma vida com Deus. A palavra diz isso, porque noutro tempo erais trevas. Quer dizer, a palavra está dizendo que antes da nossa conversão nós éramos trevas. Isso implica que se você ainda não se converteu, você ainda é treva, você está nas trevas. E se você morrer nesse estado, você vai passar a eternidade na condenação eterna. Você vai passar a eternidade com Satanás e seus anjos do mal no fogo do inferno que arde e nunca termina de arder pelos séculos dos séculos. Então, a palavra diz para os convertidos, eres trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Ora, então se nós recebemos através do Senhor Jesus a luz de Deus que ilumina nossas mentes, nossas almas, nos ilumina espiritualmente, então nós temos que andar como filhos da luz, não mais vivendo em imoralidade, praticando, como já falou lá em cima no outro versículo, né? A fornicação. Também nós temos que nos desviar da fornicação, do adultério, das conversas torpes, da imoralidade no vestir, no falar, no agir, no reagir. Perdão, gente, eu estou cada vez mais rouco, porque aqui está muito frio e eu estou sem blusa. Então nós éramos trevas, e se você ainda é treva, você deve sem demora entregar seus caminhos ao Senhor. Procura uma igreja que ensina verdadeiramente a santa palavra de Deus, que ensina o caminho da salvação pela palavra. E não vá deixando para amanhã. Você veio deixando para amanhã, sempre para amanhã. E hoje você deixa para amanhã novamente, sem saber se o amanhã existirá. Se o amanhã existirá para mim ou para você, para todos nós, só o Senhor Deus o sabe. Então, continuando aqui, no versículo 9. Porque o fruto do Espírito está em toda a bondade, e justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. Então, o fruto do Espírito está lá em Gálatas capítulos 5 ou 6, as obras da carne e o fruto do Espírito. Que o fruto do Espírito é só bondade, benignidade e tudo o que é bom, e justiça e verdade. Então nós temos que viver assim, fazendo e aprovando o que é agradável ao Senhor, nos desviando de fazer e de aprovar, de ser companheiro dos que fazem coisas que desagradam ao Senhor e que estão caminhando para a perdição eterna. E no versículo 11 ainda nos diz: e não comuniqueis com as obras infrutíferas das trevas, mas antes condenai-as. Isto é, aquilo que você sabe que é pecado, que vai fazer um mal ao próximo, que vai também fazer o mal ao seu próprio corpo, que a palavra diz que é para ser templo do Espírito Santo. Você não deve se comunicar, fazer tais coisas e nem ter intimidade com pessoas que vivem dessa forma e se recusam a se converter, porque
A palavra de Deus diz que é para a gente não se conformar com esse mundo, isto é, com o sistema mundano de pecado, de imoralidade, de maldade. Porque se nós nos conformarmos, nós estaremos perdendo a salvação. Boa noite, vai com Deus. Deus abençoe. A coordenadora está indo embora e despediu-se de mim. E vamos continuar. É muito agradável ler a palavra de Deus. Para quem ama a palavra de Deus é agradável, né? Não é agradável para todo mundo, principalmente quando se fala quando a gente confronta os nossos pecados, né? Que a palavra muitas vezes ela nos insta a mudar o nosso estilo de vida, e muitas vezes nós não queremos mudar o nosso estilo de vida, nós não queremos largar certas práticas, mesmo sabendo que elas vão nos levar para o inferno. Mas é muito gostoso a gente ler e ouvir a palavra de Deus. Então, continuando aqui, no versículo 12. Porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo é torpe. Mas todas essas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Isto é, a luz espiritual. Você não pode viver numa vida errada, numa vida de pecado e ser escondido de Deus. Porque Deus é luz e a luz tudo manifesta, nada é escondido aos olhos do Senhor nosso Deus. E se você vive conformado com o pecado, se agradando do pecado, então você, como nós já lemos lá em cima, você é trevas, você está em trevas. Mas o Senhor Deus tem um amor incomensurável, quer dizer, incapaz da gente medir, saber o tamanho do amor de Deus. Ele está sempre disposto a perdoar os pecados daqueles que se arrependem, daqueles que confessam a Ele seus pecados e deixam, daqueles que procuram moldar a sua vida, o seu estilo de vida, de acordo com as Escrituras. Então, tudo isso que nós estamos hoje aqui examinando, que a palavra de Deus, que Deus está falando para os nossos corações através da palavra, nós já devemos ir esforçando para obedecer. Como disse lá em cima, esforçar, né? Nós temos que nos esforçar para ir obedecendo o que nós vamos aprendendo. Então, no versículo 13, mas todas essas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Por isso diz, desperta tu que dormes, e levanta dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. A palavra também nos diz que nós éramos mortos, se nós éramos mortos em nossos delitos e pecados, então a palavra diz que é para a gente tratar de reviver, de acordar, porque a palavra em certos versículos chama de dormir a morte. Diz que os que estão mortos dormem. Então, quem está com os sentidos mortos, a palavra diz que é para a gente acordar e tomar cuidado e procurar se santificar, né? E procurar se santificar e buscar a Deus, buscar a palavra, que Jesus Cristo te esclarece, Jesus Cristo nos esclarece, para que nós não vivamos mortos espiritualmente e depois tenhamos a morte eterna, que a palavra chama de segunda morte. Versículo 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábio. Quer dizer, então é para a gente estar sempre pensando, a gente está vendo como é que a gente está vivendo, né? A gente está sempre vendo como é que nós estamos vivendo, se nós estamos procurando nos santificar para Deus, se estamos tendo uma vida com Deus ou não, se estamos sendo estúpidos ou sábios. Então, daqui dá para você perceber que a palavra diz que o pecado é estupidez, é falta de sabedoria, que as pessoas que se recusam a se santificar, recusam a salvação, desprezam o sacrifício do Senhor Jesus pela sua salvação, são estúpidos, são nécios. E então é para nós, eu e você e todos nós, você que é crente, você que não é para nós viver prudentemente, com cuidado, como é que nós andamos, não como nécios, mas como sábios, abraçando não o pecado, mas a santificação, a salvação. Versículo 16, remindo o tempo, porque os dias são maus.
Quer dizer que é para a gente aproveitar. Nós temos que remir o tempo, aproveitar este tempo que o Senhor nos dá aqui nessa terra dos viventes, para nos prepararmos para o dia que o Senhor Jesus vier buscar a igreja. Ele não vem buscar todo mundo. Ele vem buscar aqueles que tomaram posse da salvação que Ele deixou e permaneceram de posse dessa salvação até morrerem, ou até soar a trombeta dos anjos anunciando a volta dele. Então, é para nós aproveitarmos esse tempo. Os dias são maus, a vida a humanidade está muito perversa, a maior parte da humanidade, o pecado domina muito a natureza humana, o ser humano, e muita gente não dá o mínimo trabalho para Satanás, faz tudo o que ele quer, né? Então, a palavra nos diz aqui no versículo 17, para nós não sermos insensatos, mas entender qual seja a vontade do Senhor. Então, até aqui, veja só, nós fomos examinando todos os versículos de Efésios, mas o que eu queria chegar era nesse ponto. Para que nós não sejamos insensatos, nós temos que entender qual é a vontade do Senhor. Qual é a vontade do Senhor? É vontade, o Senhor Jesus disse, eu vim para que tenhas vida e a tenhas em abundância. Quer dizer, Ele quer que nós tenhamos uma vida boa, não de sofrimento, de tormento, de dores e derramamento de sangue aqui. Mas a principal vontade do Senhor para nós é que nós sejamos salvos. A principal vontade de Deus para nós, do Senhor Jesus para nós, é que no dia que Ele vier buscar a igreja, nós estejamos entre aqueles que vão subir para o encontro com Ele nos ares, Então nós temos que estar preparados para isso. Perdão, eu estou olhando porque um carro parou ali na frente do stand e eu não sei se é um cliente que vem aqui para ser atendido. Se for, eu vou ter que interromper. Então entendeu, irmãos? A vontade do Senhor, a principal vontade do Senhor para nós é essa, é nos levar para a glória, que nós sejamos salvos. Mas para nós sermos salvos, nós temos que nos santificar, porque sem santificação Ele não vai levar, quem não se santificar Ele não vai levar, amém? Eu não sei se vai entrar cliente aqui, e também acho que eu já falei tudo que Deus nos preparou para hoje, amém? Sejam todos abençoados, em nome do Senhor Jesus. Senhor Deus, obrigado, meu Deus, pelo privilégio de examinarmos as Escrituras. Obrigado, Pai, pela Tua misericórdia, poder e graça. Nós tivemos o privilégio do Senhor falar aos nossos corações. Obrigado, Senhor. Dá-nos uma noite, Pai, repleta de repouso, com o Teu repouso, meu Pai, entre nós. Que nós possamos ter uma noite agradável e acordarmos amanhã, meu Senhor, mais santo do que vamos nos deitar hoje, e a cada anoitecer, a cada amanhecer, estejamos sempre mais santos, mais preparados para o encontro com o Senhor. Libera, meu Pai, a Tua virtude para os enfermos, o Teu fogo santo para queimar todo espírito opressor, todo espírito maligno, Pai. Por Tua misericórdia, amor e graça, protege, meu Pai, a Tua igreja, não nos deixe sermos tentados, mais do que possamos suportar, Pai. E nos protege contra todo esse mal que está dominando o mundo nesse tempo terrível, Senhor. Protege, meu Pai, a Tua igreja em todos os cantos da terra, contra as forças da natureza, na guerra, meu Pai. Protege a todos os que estão, meu Pai, sofrendo com os horrores da guerra, e principalmente, meu Pai, aqueles que são Teus, e principalmente, meu Pai, os que já são deficientes, os enfermos, os idosos e as crianças, Pai. Em nome do Senhor Jesus, glória a Deus. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo esteja com todos nós. Amém e amém. Graças a Deus. Fiquem todos com Deus. Shalom Adonai, a paz do Senhor. Hoje eu fiquei meio incomodado aqui porque poderia entrar cliente, eu teria que interromper, mas eu não quis deixar de fazer a live. Poucos querem examinar as Escrituras nesses versículos que a gente examina aqui, mas afinal de contas, a palavra do Senhor Jesus diz que a porta é estreita,
e são poucos os que acertam com ela. O caminho que leva à porta, que é estreita, que é a porta da salvação, o caminho também é estreito. E ele disse que poucos são os que dão com eles. E eu agradeço a Deus pelas vossas vidas. Sejam abençoados em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. A paz do Senhor esteja com todos. Então, essa live eu estou gravando ao vivo no Facebook, no meu perfil no Facebook, Adelino de Souza Lima. E depois eu vou compartilhar no meu canal no YouTube. O canal no YouTube é Examinando Versículos Bíblicos. E eu preciso da sua ajuda tanto no Facebook como no YouTube. De você clicar no joinha, né? Compartilhar. E no YouTube, inscreva-se no canal, amém? E compartilhe, para que a palavra do Senhor chegue a almas que estão na iminência de morrer sem salvação. Quem morre sem salvação não tem mais jeito, nunca mais, não haverá outra chance de salvação, amém? Fique com Deus, boa noite. Shalom Adonai, a paz do Senhor.